Então, é o seguinte, há mais de 7 bilhões de pessoas na Terra hoje. Cada um de nós tem a chance de fazer a diferença, de mostrar ao mundo o que podemos fazer. Então, para onde você vai? Quem você será? Com o que você sonha quando não está pensando sobre, sei lá, a prova de matemática que tem que fazer na quinta-feira? O que você quer ser quando eu crescer? Eu não tenho certeza do que quero fazer, mas ainda estou tentando descobrir isso. Eu quero ser muitas coisas. Quero começar minha própria empresa. Quando eu crescer, não sei o que quero ser. Na verdade, quero me tornar professora de arte. Jogador de futebol americano da NFL. Com o que vocês sonham? Quero dizer, quando minha mente divaga, é tipo, eu quero sair da escola. Espera aí, para. Não podemos realmente falar sobre para onde você quer ir a menos que primeiro estabeleçamos onde você está, certo? Parece lógico para mim. Ok, então onde você está? Sabe, o que há de único em você? Que parte de nós é mais essencialmente e indispensavelmente nós? Nossos estômagos? Às vezes. E nossos corações? E nossos corações, tão delicados, tão fortes. Era isso que Aristóteles pensava, pelo menos. Ele achava que toda a nossa alma e essência estavam bem ali no coração. Não, desculpa, Aristóteles. Sabemos hoje que mesmo que você trocasse corações com um assassino em série, você ainda seria o mesmo vizinho simpático na mesma vizinhança simpática. Quer dizer, não na minha vizinhança, obviamente. Quer dizer, eu não quero você morando perto de mim se você tem o coração de um assassino em série. Só por via das dúvidas, caso você tente me esfaquear. Então onde estamos? Aí está. Seu maravilhoso cérebro de tirar o fôlego. Seu cérebro é você. Você é seu cérebro? Não faço a menor ideia. Mas é o centro de comando. De alguma forma, tudo que você aprende, tudo que você quer, tudo que você precisa, sonha ou lembra, está contido bem ali naquela massa de zumbi de 3 libras entre suas orelhas. Então escutem bem, meus pequenos petiscos de zumbi. Tenho uma história para contar. Vocês provavelmente já sabem onde quero chegar com isso, né? Isso, exatamente. Era uma vez um homem chamado Phineas Gage. Quer dizer, não foi bem um era uma vez, por assim dizer. Era 1848 e foi em Vermont, mas estou tentando criar o clima aqui, então me acompanhe. Phineas era um operário da ferrovia. Naquela época, se você quisesse atravessar uma pedra gigante ou um penhasco, fazia isso perfurando um buraco na rocha, enchendo com pólvora e um pavio e depois preenchendo o resto do buraco com areia. E finalmente, compactando tudo bem firme com uma barra de metal pesada. Bem, neste dia em particular, Phineas se distraiu e esqueceu de colocar a areia. Quando Phineas bateu a barra de ferro no buraco, fez uma faísca que acendeu a pólvora. A explosão arremessou a barra de ferro para cima, atravessando direto o cérebro do Phineas, e depois caiu de volta na terra a alguma distância do seu corpo, que estava deitado no chão, completamente ainda vivo. Incrivelmente, Phineas Gage se recuperou e viveu mais 12 anos, o que naquela época, vocês sabem, 12 anos não era pouca coisa, pessoal. Só que o pessoal da cidade disse que a personalidade do Phineas Gage tinha mudado. Disseram que ele tinha ficado mal-humorado e grosseiro, que usava palavrões que nunca tinha usado antes. Foram obrigados a concluir que ele, e cito textualmente, não era mais o mesmo Gage. E aqui tá a barra de ferro que atravessou a cabeça dele, se vocês estavam curiosos. Parece que eles resolveram as coisas. Então, por que estamos falando hoje sobre Phineas Gage? Porque danificar o cérebro dele não apenas machucou o Phineas, mudou o Phineas. E a verdade é que há muitas maneiras de mudar nossos cérebros. Maneiras que não exigem explosões para entrar lá dentro. Muitas vezes, nós mesmos os convidamos a entrar, e uma vez que estão lá dentro, eles reconectam a forma como pensamos. E assim como a barra de ferro do Phineas Gage, essa reconexão pode nos mudar de maneiras muito fundamentais. Ok. Então este é meu gato White Boy. Será que isso é ofensivo eu dizer White Boy? Sou a Shari e adoro viajar, dançar, comer, dormir e viajar. Acho que já disse isso. Sou estudante aqui em Buffalo na universidade. Estou estudando serviço social. Quando vi pornografia pela primeira vez, tinha uns 10 anos. Era uma foto. Passei de ver as fotos para assistir aos filmes e comecei a me isolar, me afastar. Eu tinha que assistir pelo menos 2 vezes por dia. Foi aí que tudo meio que saiu do controle.
Olha, a pornografia vai afetar pessoas diferentes de maneiras diferentes, e não estamos aqui hoje para falar sobre se a pornografia é má ou se deveria ser proibida. Estamos simplesmente perguntando: o que a pornografia faz com você? Como ela afeta a sua saúde e felicidade? Porque há muitas pessoas no mundo ao longo da história ansiosas para enganá-lo sobre se algo pode prejudicá-lo. Por exemplo, vamos dar uma olhada no que eles costumavam vender na antiga fronteira quando você tinha dor de dente. Aí está. Sim, isso diz cocaína, e sim, essas são crianças pequenas na foto. Uma gota disso e você não vai mais se importar com essa dor de dente. Você nem vai se importar se tem dentes. Ou que tal esse? Sim, você leu certo. Cigarros para asma. Trata eficazmente asma, febre do feno e mau hálito. Isso é o que seus professores de inglês chamam de ironia, pessoal. Mas ei, nem tudo é ruim. Olha, pelo menos eles não estão dando para crianças de 5 anos. A questão é essa. Às vezes a ciência precisa alcançar a verdade, e mesmo assim muitas vezes demora um tempo para o resto de nós alcançar a ciência. Dos recursos globais da ABC News, aqui é o Nightline. Pornografia. O primo com classificação X de Hollywood é uma indústria de 12 bilhões de dólares. Existem cerca de 370 milhões de sites pornográficos na internet. A pornografia está se tornando tão fácil de encontrar quanto comida. É mais fácil de acessar. Assim como com aquelas empresas do século passado, há hoje um esforço massivo na indústria pornográfica multibilionária para convencê-lo de que a pornografia é inofensiva, até mesmo boa para você. Mas lenta e constantemente, a ciência está descobrindo a verdade de que os efeitos da pornografia são muito mais substanciais do que você está sendo levado a acreditar. Este é o meu carro. O nome dela é Sheila. Ela tem cabelos longos e esvoaçantes. Se os carros tivessem cabelo, ela teria e dirige majestosamente, como um Pegasus. Meu nome é Ryan. Eu moro em Scottsdale, Arizona. Tenho 21 anos, mas minha barba me faz parecer que tenho uns 37. Sou baterista há 11 anos. No momento eu toco com 3 dos meus melhores amigos e nós meio que fazemos um som e nos divertimos. É um lugar onde eu posso ser livre. Eu posso simplesmente ser eu mesmo e não ter que me preocupar com as coisas ao meu redor. Quando eu tinha cerca de 10 anos, eu estava na internet e tive um vislumbre de pornografia. Para mim havia uma ligeira culpa, mas eu fiquei dizendo, bem, é ótimo, então vou continuar vendo. Simplesmente passou de uma imagem para outra infinitamente. Era como um vasto, infinito oceano de sexo. A pornografia afetou a maneira como eu pensava e me comportava. Mudou a maneira como eu via as meninas. Começou a meio que colocá-las como objetos para meu uso. É um processo de religação. Chamamos isso de processo neuroplástico. Plástico como mutável e maleável. Podemos mudar a forma do cérebro. Este é o Dr. Donald L. Hilton, Jr. Ele é neurocirurgião e professor associado adjunto de neurocirurgia no Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em San Antônio. Isso é trabalho para a língua, mas escutem ele, porque ele é um cara inteligente. Segundo ele, seu cérebro é o quê? Qual é aquela palavra mesmo? Maleável. Ok. Então o que ele está dizendo é que seu cérebro é menos assim e mais assim. Bem, se vocês querem ser literais sobre isso, seu cérebro na verdade é mais parecido com isso. Isso é tofu para todos os carnívoros aí. É assim que dizem que seu cérebro parece ao toque. Mas não estamos falando sobre textura. Estamos falando sobre o fato de que seu cérebro está constantemente mudando e se moldando. Os neurocientistas chamam isso de plasticidade. Ou seja, tudo o que você quer, tudo o que você precisa, tudo o que você faz com que seu cérebro crie pequenos caminhos e conexões dentro de si mesmo, para que possa fazer isso mais rápido da próxima vez. Aprenda um instrumento. Pratique um esporte. Aprenda a dançar Charleston. A questão é a seguinte: seu cérebro pode se transformar. Pode ser um cérebro diferente hoje do que era ontem. Podemos treinar nosso cérebro em algo e depois desenvolver essa área, o que significa que temos mais capacidade nessa área para processar os estímulos que recebemos. Então, se você treinar muito matemática, sua área cerebral responsável pelo cálculo matemático vai crescer e você vai ficar melhor nisso. Essa é a doutora Kuhn, do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano em Berlim. Ou para vocês que falam alemão por aí, o Max Planck Institut. Bildungsforschung. Enfim, ela vai nos dizer o que toda essa conversa sobre plasticidade tem a ver com pornografia. Tudo que fazemos todos os dias molda nosso cérebro para aquilo que ele é. Então, se eu realmente gosto de esporte, terei regiões cerebrais dedicadas à natação e essas coisas.
Se eu, por outro lado, assistir muita pornografia, treinarei as regiões cerebrais responsáveis para processar muito mais pornografia. Nossa, um cérebro tentando processar pornografia. Imagino que alguém possa ouvir isso e achar que soa bem legal. Mas vamos ouvir alguém que realmente sabe como é. Horrível, vazio e nada. Não há absolutamente nenhum prazer em nada. Meu nome é Dan, tenho 22 anos, ensino piano, malho, vou ver os amigos. Estou escrevendo um livro, então tenho vários projetos. Nunca pensei que acabaria assim. Comecei a assistir pornografia na adolescência e isso me fez sentir provavelmente a pior sensação de vazio, onde você sente esse tipo de tristeza dilacerante de partir o coração, mas não consegue fazer nada sobre isso. Você nem consegue senti-la, mas sabe que tá lá. Você sabe que é a única coisa que existe e isso te consome. Mas não há nada, você não consegue, você simplesmente fica entorpecido para tudo, é completamente vazio. Você fica igual um robô. Nunca percebi. Essas coisas, como mudou minha mente, como mudou a forma como eu via as pessoas, como mudou minhas expectativas e como mudou. Quer dizer, tudo sobre mim, além da minha aparência física, mudou mentalmente. Como se tivesse me despedaçado. Simplesmente se tornou essa coisa distorcida e não era nada bom. Era meu refúgio quando eu queria me sentir bem e quando queria, sabe, me sentir completa. E então, simplesmente me fez sentir como se não houvesse nada. Se isso não é bom, então nada é bom. Então vamos aos detalhes. Vamos falar sobre a primeira forma importante como a pornografia pode reprogramar seu cérebro. Todo mundo sabe que as imagens podem ter um poder enorme. Elas podem mudar todo o nosso conceito de beleza, tipo de corpo e o que consideramos normal. Mas por que isso acontece? Nicolaas Tinbergen foi um biólogo que recebeu o prêmio Nobel nos anos 1970. Ele é mais famoso por cunhar o termo estímulo supernormal, que é apenas uma forma elegante de descrever algo que é maior e mais intenso do que o que alguém veria em sua vida natural normal do dia a dia. Em um de seus experimentos mais famosos, ele estudou borboletas onde os machos eram atraídos pela cor, padrão e formato das asas das fêmeas. Então ele fez asas de borboleta de papelão, pintou-as com cores mais vivas e as fez maiores do que a natureza jamais faria. Agora vejam só, e essa é uma história real. As borboletas machos tentaram acasalar com o papelão. Na verdade, mesmo quando as fêmeas estavam presentes, os machos as ignoravam e ficavam focados no papelão. Isso é meio insano, né? O que Tinbergen descobriu sobre o cérebro foi que ele pode ser manipulado fazendo o seguinte. Primeiro, descubra o que estimula o cérebro. Segundo, crie uma versão exagerada. E terceiro, o cérebro frequentemente passará a preferir a versão exagerada. É importante lembrar que essa é uma descoberta biológica sobre como o cérebro, qualquer cérebro, funciona, seja de uma borboleta ou de um ser humano. Não acreditam em mim? Antigamente, essa era a quantidade de açúcar na dieta média. Essa é a quantidade hoje. Uma diferença bem gritante, né? E como eram as bonecas da moda há 50 anos? É assim que elas são hoje. É assim que um boneco de ação era nos anos 80. É assim que eles são hoje. Nossa, eles têm músculos em cima de músculos. Vejam, sempre que temos a oportunidade de exagerar o que nos estimula ou nos atrai, nós fazemos isso. Mas lembrem da terceira parte final da descoberta de Tinbergen. Eventualmente passamos a preferir os estímulos supernormais e ignoramos o que é normal pelo que é exagerado. Então, e a pornografia? Quais são os estímulos normais que a pornografia exagera? Comecei assistindo pornografia provavelmente normal e rapidamente escalou para coisas mais extremas. Tentei praticamente qualquer coisa, não porque me excitasse, mas simplesmente porque me chocava. Se havia algo que me chocasse, eu simplesmente ficava assistindo. Penso em quando eu era uma garotinha e como costumava sonhar com o meu primeiro beijo e dar as mãos com o garoto como coisas simples e inocentes, assim. Eram tão emocionantes e o que a pornografia fez foi distorcer esse pensamento. Distorceu fazendo pensar que, sabe, todos esses gêneros malucos de sexo eram românticos e eram excitantes e eram divertidos e eram gratificantes. Mas eu realmente sentia-me vazia e sentia que nunca estava.
satisfeita. Foi simplesmente exaustivo. É realmente exaustivo. Eu gostaria de nunca ter passado por isso. Eu gostaria de nunca ter visto aquela primeira foto. Eu nunca quis. Eu gostaria de nunca ter assistido aquele primeiro vídeo. Eu nunca quis nada disso, então. Um novo fenômeno está acontecendo sobre o qual eu tentei soar um alarme, porque não é temporário, não é uma fase. A vida de jovens homens e mulheres está sendo arruinada pelo excesso de pornografia. Esse é o Dr. Philip Zimbardo da Universidade de Stanford. Nos últimos anos, sua pesquisa se concentrou no impacto psicológico dos jogos e da pornografia na geração em ascensão de hoje. A pornografia tem esses efeitos adversos porque é cativante, é encantadora. Você está se concentrando nesta tela bem aqui e está eliminando todo o resto do universo. E eu disse que tudo mais no universo chama vida. Sequestro é uma ótima maneira de dizer isso, porque quando você sequestra algo, você o impede de ir para onde deveria ir e o envia para outro lugar. Esse é o Dr. William Struders. Ele é professor de psicologia e neurociência no Wheaton College em Illinois. Ele ministra um curso sobre as bases biológicas do comportamento. Um sistema neurológico que é projetado para ir a um lugar onde duas pessoas estão ligadas uma à outra, você está agora redirecionando para que a sexualidade delas as vincule a algo diferente desse relacionamento. Era algo que me fazia sentir bem e era algo que eu simplesmente continuava buscando, porque é como se quando eu estivesse me sentindo mal, eu podia recorrer a isso porque me fazia sentir ótimo. E conforme o tempo passava e eu me ouvia cada vez mais profundamente nessas coisas, eu queria mais. Eu, de certa forma, me tornei viciado em pornografia. Ok. Então aí está, a palavra que vocês provavelmente estavam esperando. Chegamos ao tópico mais conhecido quando se trata de pornografia. Esta palavra, vício. Então o que a maioria das pessoas espera numa apresentação sobre pornografia, especialmente pornografia no cérebro? A pesquisa acadêmica convincente que confirma que o vício em pornografia é tão real quanto o vício em drogas, e alguns questionam se vício é a melhor palavra para descrevê-lo. Mas o que não está em disputa são as centenas de milhares de pessoas no mundo neste momento, experimentando o que sentem ser uma necessidade incontrolável por pornografia. Assim que descobri a pornografia, foi só ladeira abaixo. Desde a primeira vez que assisti, fiquei viciado. Realmente viciado. Assisti mais umas 3 vezes naquele dia e depois todos os dias depois disso, praticamente por 6 anos. Eu sentia que tinha que assistir pelo menos uma vez por dia, provavelmente várias vezes por dia. A cada justificativa que eu fazia, eu me aprofundava cada vez mais nessas coisas. E era meio que uma batalha constante para justificar essas coisas. E eu não sabia os efeitos que isso estava tendo em mim e as coisas que estava fazendo comigo. Percebi que havia me perdido e simplesmente perdi muito controle. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Novamente, não estamos dizendo que todos são afetados pela pornografia da mesma forma. Estamos apenas compartilhando experiências de pessoas reais e o que estudos reais mostraram. Então, o que basicamente se resume são essas duas partes principais do seu cérebro: o centro de recompensa e o córtex pré-frontal. Vamos falar primeiro sobre o centro de recompensa. Fiquem comigo aqui e vamos ficar um pouco científicos. Temos uma fábrica de dopamina nesta parte muito primitiva e antiga do nosso cérebro, e ela envia fios neurais até esta área de recompensa. E literalmente alimenta o cérebro com desejo. Então, basicamente, tudo que as pessoas buscam é algo que é impulsionado pelo centro de recompensa. Essa parte inferior de recompensa do seu cérebro não é exclusiva dos humanos. Ela quer o que todo mamífero quer: viver, se reproduzir, estar confortável. Pense em todas as coisas na vida que você adora fazer. Sim, é essa parte de recompensa do seu cérebro que busca essas coisas. É por isso que elas fazem você se sentir bem. Então agora vamos falar sobre a parte superior. E então temos o córtex pré-frontal do outro lado, que basicamente regula essas estruturas de busca por recompensa. Se a parte inferior do seu cérebro é algo que você compartilha com todos os mamíferos, a parte superior é o que te torna humano. Quando você pensa, quando você pondera as consequências, você está usando a parte superior do seu cérebro. Normalmente, o córtex pré-frontal mantém o centro de recompensa sob controle. O centro de recompensa diz: quero comer uma pizza inteira. O córtex pré-frontal diz: talvez eu devesse comer só algumas fatias. O centro de recompensa diz: quero dormir até meio-dia. O córtex pré-frontal diz: se eu continuar faltando às aulas, não vou me formar. A questão é que a relação entre esses dois pode mudar quando assistimos pornografia. De certa forma,
Se o cérebro é um carro, esse sistema executivo frontal é o freio. E é como se as pastilhas de freio se desgastassem com o vício. Elas não funcionam tão bem. O cérebro não para tão bem. Ele só quer. Nós basicamente demonstramos que quanto mais pornografia as pessoas assistem, mais fraca fica a ligação entre o sistema de recompensa e o córtex pré-frontal. E basicamente a minha hipótese era que a atividade e as regiões de recompensa deveriam ser maiores nas pessoas que assistem pornografia. E é exatamente o contrário. Então... Bem chocante. Mesmo quando eu não tava na frente do computador ou qualquer coisa assim, eu ficava pensando nisso. Eu ficava tipo, ok, o que vou procurar mais tarde? Tudo ficava obscurecido por esses pensamentos e pelas imagens que meio que se enraizaram em mim. Como se eu não conseguisse parar. Então, resumindo, essa é a última forma como a pornografia pode afetar o cérebro. Chame de vício, chame de compulsão. Algumas pessoas chamam de sequestro da amígdala, que seria um ótimo nome de banda por falar nisso. É quando a parte do nosso cérebro que quer algo domina a parte que pondera as consequências. E olha, se você é uma das muitas pessoas que sente como se tivesse perdido o controle, não tenha vergonha e não guarde isso em segredo. Converse com alguém. Você vai se surpreender com o quanto as pessoas ao seu redor entendem e querem ajudar. Você não precisa lidar com isso sozinho. A pornografia começou, sabe, me dá esse desejo de fazer mais, de querer mais do que apenas fotos e vídeos. E foi aí que eu, tomei uma decisão estúpida. Quando eu tinha 13 anos, fui preso por tocar numa garota mais nova, que eu em 2 ocasiões diferentes. Quando me colocaram naquela cela, foi uma experiência aterrorizante. Era só uma pequenina cela de prisão com beliche de metal. Eu também não sabia quanto tempo ia ficar lá. Eu era um garoto de 13 anos e foi difícil. E então, daquele momento em diante, foi aí que a minha luta começou. Ninguém percebe o que essas coisas fazem. Eu não sabia quando era criança. Eu nunca teria sabido. Mentalmente, meio que me destruiu. Agora trabalho com jovens e é legal ajudá-los a travar essa batalha contra a pornografia, porque não é uma luta divertida de se fazer sozinho. Tenho 21 anos e, a batalha não acabou. Não foi simplesmente ir embora e disse, ok, acabou. Não para quando você bate palmas ou faz um pedido. Não tô tentando soar negativo, mas essa pornografia é uma batalha. E eu não quero voltar atrás. E é uma batalha que tô disposto a travar. Quando você tá nas trincheiras vendo pornografia, parar vai ser muito, muito difícil. A pornografia que você tá assistindo geralmente está suprindo alguma necessidade na sua vida. Então, uma das formas de acelerar realmente o processo de recuperação é encontrar maneiras melhores de suprir essas necessidades. É como comer uma barra de chocolate quando o seu corpo realmente precisa de uma salada. Então, substituir o que você tem colocado no seu corpo pelo que é realmente necessário vai realmente fazer você ficar saudável. Lembro-me de um dia, era um dia normal e eu sabia que ia assistir pornografia, mas pela primeira vez eu finalmente disse em voz alta, eu odeio isso, eu odeio pornografia, eu odeio fazer isso, eu odeio ser escrava disso. E eu meio que desabei. Eu desabei e percebi que não era eu que estava errada. Era a pornografia. Então agora o meu vício está sob controle. Tá muito melhor, mas ainda é uma luta, claro. Recentemente houve um mês em que voltei a assistir pornografia e foi difícil. Mesmo com o vício em drogas mais severo, estudos mostraram que o cérebro pode se recuperar. Um estudo interessante mostrou que, com 1 ou 2 anos de recuperação, essas áreas encolhidas, na verdade, aumentaram novamente para volumes mais normais. Então sabemos que o cérebro se cura. Na verdade, conseguimos visualizar a recuperação. Então me sentei e simplesmente comecei a chorar, apenas essa enxurrada de lágrimas, e eu não podia acreditar que estava tão cego para ver que isso era um problema sério na minha vida. Eu estava tão desesperado para me recuperar. Eu
Eu tava assistindo pornografia todos os dias por 6 anos, tipo 2, 3 vezes por dia às vezes. Então eu tava assistindo pornografia, talvez uma vez por mês, então parei de assistir pornografia, e então recaía. Então isso, sabe, tirou meus anos de adolescência que eu poderia ter aproveitado. E eventualmente, com o tempo, meio que ficou mais fácil parar com isso. Sabe, eu sabia que havia esperança pela primeira vez na minha vida, havia esperança, havia como uma luz no fim do túnel. E então conheci minha namorada e havia simplesmente essa conexão, e eu queria beijá-la e fazer essas coisas que eu não tinha sentido antes, não por muitos, muitos anos. E foi como se eu me sentisse humano novamente. Eu não me senti humano há muito tempo e me senti humano novamente. Não consigo colocar isso em palavras. É algo muito além das palavras mesmo. Então agora eu tô muito mais feliz, me sinto livre. Sinto como se um peso tivesse sido tirado de mim. Mas ainda é uma luta. Eu sou facilmente provocada. Acho que se pode dizer assim. As coisas simplesmente me incomodam, como certas músicas, fotos, filmes. Há certas coisas que eu simplesmente não permito na minha vida. A vida é mais fácil em pornografia. Eu posso ter amigos. Eu posso confiar nas pessoas agora. Eu me sinto quase completa novamente. Não importa quão sombrio ou deprimido, seu cérebro tem o poder de se curar e retornar ao estado de funcionamento saudável e feliz que você deseja. Phineas teve que viver com sua lesão pelo resto da vida, mas os efeitos da pornografia não precisam ser permanentes. Mas aqui está a verdadeira questão. Se a pornografia realmente reconfigura o cérebro de maneiras prejudiciais, então quais são as consequências de tantas pessoas assistindo? No ano passado, mais de 4 bilhões de horas de pornografia foram assistidas em um site. 4 bilhões. Com B? Como toda essa pornografia afetará os espectadores? Como afetará seus namorados, namoradas, maridos, esposas e famílias? Como afetará o mundo? O que você quer ser? Eu quero ser fuzileiro naval. Eu gostaria de ser jornalista. Você quer ir pra faculdade de cinema e artes? Eu quero fazer desenhos animados. Eu quero ser mecânico de aeronaves. Eu gosto de jogar videogame, ser certo. Eu quero ser artista na cidade de Nova York. No fim das contas, eu quero ser mãe. O cérebro, o coração, o mundo. Essas são as 3 partes da nossa mensagem. E tudo começa aqui com o cérebro. Defenda seu cérebro. Valorize-o. Esse é o primeiro passo. Você nasceu com uma máquina na sua cabeça mais poderosa e com mais potencial que o computador mais rápido do mundo, toda dedicada à sobrevivência e felicidade sua e daqueles que você ama. Você é magnífico. Cérebro impressionante. Cuide dele. Ele foi feito para cuidar de você.